Bom, agora que nós entendemos o que é doença e o que são sinais e sintomas, nós podemos falar um pouquinho sobre fases da doença. Fases da doença. Uma doença, ela pode apresentar todas as fases que eu vou falar aqui, mas não necessariamente. Ela pode pular fases ou nem desenvolver todas as fases, tá? Então, quais são as fases de uma doença? Então, vamos lá. Eu posso ter uma doença com uma fase chamada fase de incubação. Incubação ou fase incubatória. Nessa fase, eu não tenho sinais e sintomas. A doença está incubada. Por exemplo, o Covid. O Covid tem aí 3 a 4 dias de fase incubatória e depois ele começa as manifestações, como vocês já viram, né? A hepatite de 1 a 2 semanas, pneumonia, 15 dias e assim por diante. Então ele tem uma fase incubada, né, que não vai ter sinais e sintomas, quer dizer que a pessoa está doente, mas ela não sabe ainda que está doente. É o momento assintomático da doença na fase incubatória. Eu posso ter uma fase chamada fase prodrômica. Sonoro, né, o nome. Prodrômica. O que é uma fase prodrômica? Presença de sinais e sintomas, só que eles são inespecíficos. Não dá para saber que doença que é. Por exemplo, o paciente tem febre, indisposição e dor de cabeça. Se ele chegar com febre, indisposição e dor de cabeça a um médico, ele não vai saber o que é, não dá para saber. Várias doenças podem causar febre, indisposição e dor de cabeça, como nenhuma. Pode ser um cansaço, pode ser um estresse que ele teve no dia anterior, falta de hidratação, né? Então é que o pessoal costuma brincar, então isso é virose, né? É o diagnóstico que não é diagnóstico, né? Fase prodrômica, ela acontece e o que isso promove? Ou o organismo consegue dar conta dessa alteração e a pessoa melhora, então ela não evolui para outra fase, ela teve febre, dor de cabeça, passou 2 dias e passou. Quer dizer que o sistema imunológico dela combateu esse processo, ou ele não consegue combater e a pessoa vai para a fase chamada fase de estado. A fase de estado é onde eu tenho sinais e sintomas, só que agora específicos. Isso é de hepatite, isso é de nefrite, isso é um infarto, isso é um AVC, tá bem específico as manifestações clínicas do paciente. E o que acontece? Ele vai ser tratado e a próxima fase é a fase de convalescência. Convalescência. A fase de convalescência é a fase de melhora, é a fase de recuperação. Claro que ele pode melhorar totalmente, de forma total, mas ele pode melhorar e ter sequelas deixadas, né? Por exemplo, vou pegar de novo a Covid, que as pessoas às vezes se recuperam, mas tem sequelas, perdem o olfato por um tempo, ficam aí com algumas alterações renais por conta do processo inflamatório gerado, mas ela se recuperou, mas teve sequelas, tá? E o que seria muito ruim, o que seria praticamente o não desejado é quando a doença acontece e você não tem essa fase de convalescência e o paciente vem a óbito, né? Você perde a possibilidade de recuperação. Então essas fases das doenças, nem todas as doenças têm todas essas fases e elas não precisam seguir completamente. Eu posso ter uma doença que incuba e já manifesta. Eu posso ter uma doença que incuba, fica na fase prodrômica, depois o meu organismo consegue controlar e ela desaparece sem manifestar, sem entrar na fase de estado, né? Eu já vou para a fase de convalescência direto. Quer dizer, essa é uma ideia, mas não quer dizer que necessariamente precisa passar por todas as fases, tá?